Olá, eu sou o professor Bruno Braga e esta é a minha apresentação sobre a álgebra relacional na linguagem SQL. A presente apresentação trata dos dois últimos tópicos da ementa da disciplina de banco de dados: manipular dados usando a álgebra relacional e compreender a linguagem de consulta a dados estruturados SQL. A cláusula SQL para consultar dados se chama select. É um comando fundamental para a consulta de dados em uma ou mais tabelas. A sintaxe básica é a seguinte: select, aí o parâmetro opcional distinct e lista de atributos from tabela e opcionalmente as condições precedidas por where. A cláusula select é usada para especificar as colunas ou atributos que você deseja recuperar da tabela. Você pode listar os atributos individualmente ou usar asterístico para selecionar todas as colunas. O parâmetro distinct ele é opcional. Quando incluído, ele remove as duplicatas do resultado da consulta. Isso é especialmente útil quando você quer garantir que cada linha do resultado seja única. Por padrão, o select não remove duplicatas, porque as tabelas em SQL são tratadas como coleções, listas ordenadas de dados, e não como conjuntos, onde os elementos são únicos. A lista de atributos refere-se aos nomes das colunas que você deseja selecionar na consulta. Você também pode aplicar expressões como funções de agregação ou operações aritméticas sobre esses atributos. From tabela designa os nomes da tabela ou tabelas, onde os dados serão recuperados. A condição opcional, where, filtra os registros com base em uma condição específica. Apenas as linhas que satisfazem a condição serão incluídas no resultado. O mapeamento para a álgebra relacional do comando SQL ele é feito com duas funções, a composição de duas funções, E a função π de projeção e a função sigma, que são as condições de seleção, E o parâmetro mais interno, t, é o nome da tabela ou tabelas consultadas. Exemplos do select com a notação da álgebra relacional. Pacientes, select from paciente. Select from paciente where idade maior a 18. Select CPF e nome from paciente. Select CPF e nome from paciente where idade maior do que 18, onde você vê claramente a composição entre as funções π e sigma. Operadores aritméticos e funções de agregação no SQL. Operadores aritméticos são ferramentas básicas para realizar cálculos simples sobre os dados em suas tabelas SQL. Esses operadores incluem adição, a soma de valores, subtração, a diferença entre valores, multiplicação, o produto dos valores, e divisão, o quociente de valores. Esses operadores podem ser usados diretamente em consultas SQL para manipular os dados conforme necessário. Por exemplo, você pode adicionar uma constante a todos os valores de uma coluna ou multiplicar os valores de duas colunas diferentes. Funções de agregação são utilizadas para realizar cálculos sobre um conjunto de valores e retornar um único valor. Elas são fundamentais para operações de resumo de dados, como cálculos de totais, médias e contagens. As principais funções de agregação incluem count, conta o número de ocorrências de um atributo específico, excluindo valores nulos. Por exemplo, count, entre parênteses, asterístico, conta todas as linhas, enquanto count, entre parênteses, nome de coluna, conta apenas as linhas onde o valor da coluna não é nulo. Max e min. Retorna o maior valor, max, ou o menor, min.
de um conjunto de valores de um atributo específico. Essas funções são úteis para identificar extremos em um conjunto de dados. Sum, cálculo somatório dos valores de uma coluna específica. É ideal para agregar dados financeiros ou quantidades totais, como somar o total de vendas de um período. AVG, calcula a média aritmética dos valores de uma coluna. É muito útil para análise de tendências, como calcular a média de preços ou a média de pontuações. Combinação de funções de agregação com atributos em SQL. Quando você utiliza funções de agregação em uma consulta SQL, há algumas regras importantes a seguir. A agregação isolada. As funções de agregação retornam um único valor, que representa um cálculo sobre um conjunto de registros. Portanto, se você usar uma função de agregação no select como sum, entre parênteses, preço, esse cálculo se aplica a todos os registros na consulta, a menos que você esteja agrupando os dados. Né? Agrupamento é quando você deseja usar as funções de agregação junto com outras colunas da tabela, por exemplo, listar a soma de vendas para cada produto, deve utilizar a cláusula group by. Esta cláusula agrupa as linhas que compartilham o mesmo valor em uma ou mais colunas e então se aplica a função de agregação a cada grupo. Select com função de agregação. Para retornar variáveis com o valor calculado por função de agregação, né, um exemplo que sugerimos utilizar no SQLite é select count, entre parênteses, especialidade, as, quantidade, from, tabela médico. Para eliminar valores duplicados, você pode usar a palavra-chave distinct, especialidade. Facilidades para a seleção de dados no SQL. O SQL oferece uma série de operadores e cláusulas que facilitam a consulta e filtragem de dados com base em padrões, intervalos, presença de valores nulos e pertinência de conjuntos. Abaixo estão algumas das principais cláusulas utilizadas para estas finalidades. Busca por padrões com a cláusula like, que é usada para verificar padrões específicos em uma coluna de texto a partir de caracteres coringas. Por exemplo, o porcento representa 0 ou mais caracteres e o underscore representa um único caractere. Quando é precedido pelo termo not like, busca registros que não correspondem ao padrão especificado. A cláusula is null é usada para verificar se um valor em uma coluna é nulo, ou seja, se ele não contém os dados. Precedido por not, is not null, significa que retorna registros onde a coluna não é nula. A cláusula between é utilizada para buscar valores dentro de um intervalo específico. Pode ser usada para números, datas ou qualquer outro tipo de dado ordenável. Mais uma vez, precedido pelo termo not, significa para retornar as linhas que não estão no intervalo especificado. A cláusula in permite verificar se um valor pertence a um conjunto de valores específicos, listados. É útil para filtrar registros com base nessa lista pré-definida de valores. E, mais uma vez, precedida de not, tem o efeito contrário. Os padrões especificados com like, eles são dados na sequência de uma cláusula where. Recomendamos executar a consulta de exemplo abaixo. Select CPF, nome, from médico, where nome, like, entre aspas, B%, que retorna todos os nomes com a inicial B. Nesse outro exemplo, para obter dados de médicos com especialidades ortopedia, traumatologia e cardiologia
que residem na cidade de Florianópolis. Para realizar a união de dados entre duas ou mais tabelas que possuem o mesmo esquema ou esquemas compatíveis, utilizamos o operador union no SQL. O union permite combinar os resultados de duas ou mais consultas select em um único conjunto de resultados. As colunas das tabelas envolvidas na união não devem ter tipos de dados incompatíveis, né? Precisam aparecer na mesma ordem, inclusive, em todas as consultas. Abaixo está um exemplo prático que ilustra como buscar o nome e CPF de duas tabelas diferentes, médico e paciente. E depois, como elas têm a estrutura de colunas compatível em tipos e ordem, pode-se uni-las, né, com a cláusula union. Consultas envolvendo mais de uma tabela. Quando você precisa extrair informações que envolvem dados de duas ou mais tabelas, as consultas SQL oferecem a flexibilidade necessária por meio do comando SQL. Para isso, você pode listar as tabelas de onde deseja buscar os dados, separadas por vírgulas, e estabelecer as condições de combinação entre elas na cláusula where. Exemplo, né? Select, list de atributos, from tabela 1, tabela 2 até a tabela M, where uma condição dada, especificada, tudo bem? O mapeamento para álgebra relacional, acontece como no exemplo a seguir, né? Você faz a composição de três funções. Uma é o produto cartesiano, né, que é o x. A outra é o sigma, que estabelece as condições de seleção. E, por fim, a projeção, né, em que seleciona quais as colunas que serão exibidas. No banco de dados hospitalar, vocês podem testar todos esses selects dos exemplos a seguir, né? Sintaxe do comando SQL select com join. A consulta utilizando o join é uma das técnicas mais poderosas e comuns para combinar dados de duas ou mais tabelas em um banco de dados relacional. O join permite que você vincule tabelas com base em uma condição que define a relação entre elas, normalmente por meio de uma chave primária e uma chave estrangeira. Isso é essencial para consolidar informações dispersas em diferentes tabelas, né? Exemplo da sintaxe: select list de atributos from tabela 1 e condição opcional inner, join tabela 2 on a condição da junção, né? Você pode continuar fazendo isso com várias tabelas e tem uma condição where opcional também. O exemplo dado, traduzido para álgebra relacional, envolve o produto cartesiano, né, o x, onde existe uma condição, né, nesse produto cartesiano, que é a condição θ. Depois você também tem uma condição de seleção dos registros que são retornados. E, por fim, você aplica a projeção, né, das colunas que você deseja realmente selecionar. Uma vez, há dois exemplos que podem ser executados no banco de dados de gestão hospitalar. A consulta SQL, utilizando Natural Join, é uma forma específica de realizar junções entre tabelas, onde a junção ocorre automaticamente com base em colunas de nomes iguais nas tabelas envolvidas. Diferente de outras formas de join, como inner join ou left join, o Natural Join não exige que você especifique as colunas de junção explicitamente. Em vez disso, ele usa implicitamente todas as colunas com o mesmo nome em ambas as tabelas para determinar a junção. Exemplo de sintaxe: select list de atributos from tabela 1, natural join, tabela 2. Você pode continuar com vários natural joins em mais tabelas e também a condição where opcional. Mais uma vez, esse exemplo foi dado
mapeado para álgebra relacional, né, você tem um símbolo específico para o natural join, que é, ao invés de ser o x do produto cartesiano, é como se fosse essa gravatinha, tá? E também a seleção dos registros retornados, né, com o sigma, e a projeção das colunas que se deseja selecionar, né, com o pi. Mais uma vez, temos dois exemplos de consultas que podem ser utilizadas contra o banco de dados de gestão do hospital, e nós usamos como exemplo na disciplina. Junções externas ou junções não naturais. A junção externa, ou outer join, permite combinar registros de duas ou mais tabelas, incluindo os registros que não possuem correspondência na outra tabela. Isso difere de uma junção interna, o inner join, onde apenas os registros com correspondência em ambas as tabelas são incluídos no resultado final. As junções externas podem ser classificadas em três tipos principais: left join, right join e full join, com cada uma delas sendo opcionalmente acompanhada pela palavra-chave outer. Exemplo de sintaxe é exatamente como eu descrevi agora, né? E no caso do mapeamento para a álgebra relacional, né, mais uma vez não utiliza nem o símbolo de produto cartesiano, que é o x, e nem o símbolo de natural join, que é a borboletinha, né? A gravatinha. Na verdade, é como se fosse uma mistura dos dois, tá? Dependendo se você está trabalhando com o left join ou right join. Mais uma vez, dois exemplos que podem ser utilizados para os dados do banco de dados de demonstração para administração hospitalar. Como testar a relação de pertinência ou não pertinência elemento conjunto usando a SQL? O comando in em SQL é utilizado para verificar se um valor específico, seja ele um atributo ou resultado de uma expressão, pertence a um conjunto de valores. Esse conjunto de valores pode ser fornecido diretamente como uma lista ou ser resultado de uma subconsulta. Da mesma forma, a negação dessa relação de pertinência, ou seja, verificar se um valor não pertence à lista, é feito utilizando o operador not in. Nós trouxemos três exemplos com a mesma base de dados de administração hospitalar de consultas aninhadas utilizando o operador in. A lista de valores em que a condição where busca os valores do atributo CODM ou depois do atributo CPF é dada, na verdade, por uma subconsulta select. Para testar outras relações entre elementos e conjuntos, além da relação de pertinência, em que verificamos se um elemento pertence ou não a um conjunto ou uma lista de valores fornecida, podemos usar a cláusula N no SQL, que permite comparar um valor com um conjunto de valores retornados por uma subconsulta. A subconsulta retorna um conjunto de valores com os quais o atributo ou expressão serão comparados. Então, enquanto o in ele verifica se o valor de cada registro na tabela médicos ou na tabela funcionários ele se encontra na lista da consulta, da subconsulta aninhada com o in, no caso de N, a condição é que N admite
outras comparações além do igual, como menor, maior, maior ou igual, menor ou igual, diferente. A ordenação dos resultados em uma consulta SQL é feita utilizando a cláusula order by, que organiza as linhas retornadas pela consulta com base em um ou mais atributos. A ordenação pode ser feita em ordem ascendente ou descendente, conforme a necessidade. Bom, vamos analisar aqui um exemplo de uma consulta com order by. A consulta original poderia ser select asterístico from pacientes order by nome. Nós ordenaríamos os resultados da tabela pacientes pela coluna nome em ordem ascendente, do A ao Z. Se houvessem dois registros com o mesmo nome, a ordem entre eles seria aleatória, porque não há um critério de desempate na ordenação. Então, nós teríamos que avançar também, uma outra alternativa seria order by salário, desk, como está no exemplo no slide, vírgula nome. Bom, nesse caso, nós estaríamos ordenando os resultados inicialmente pela coluna salário, em ordem descendente, do maior para o menor. Para registros com o mesmo salário, dessa vez, a ordenação não seria aleatória, né? Seria secundariamente realizada pela coluna nome, em ordem ascendente. Tá? Aí nós vamos acrescentar mais um parâmetro, que é o limit 5, né? Limite número 5. Se eu fizer um limite número 5, eu estaria limitando o número de resultados para 5 linhas, certo? E nesse caso eu estaria aplicando o limite 5 ao salário, né? Eu fazendo limite 5,10, então eu estaria fazendo com que dois parâmetros, né? Com dois parâmetros, significa que o primeiro parâmetro é o deslocamento, offset, e o segundo é o número máximo de linhas a retornar. Então, neste caso, eu ignoraria as 5 primeiras linhas e iria pegar no ranking de ordenação do 6º colocado até o 15º. Tá? É isso que significa limite 5,10. Ou seja, o order by ele organiza os resultados de acordo com um ou mais atributos, permitindo a ordenação ascendente ou descendente. Enquanto o limit ele restringe o número de resultados retornados, com a possibilidade de definir um deslocamento e uma quantidade de linhas a serem retornadas, útil para a paginação e controle de resultados. Bom, vamos ver agora a cláusula group by, com a condição having. Nós temos o group by, agrupa as linhas de resultado com base nos valores de uma ou mais colunas. Linhas com valores iguais nas colunas especificadas no group by serão combinadas em um único grupo. E a condição para agrupamento é dada pela palavra-chave having, que é opcional. Ela filtra os grupos criados pela cláusula group by com base em uma condição. A diferença principal entre having e where é que having opera após os dados serem agrupados, enquanto where opera antes do agrupamento, né? Então, como é que funciona o group by? A cláusula group by é utilizada para agregar linhas que compartilham um valor em comum em uma ou mais colunas. E ela é especialmente útil quando você deseja calcular funções de agregação, como sum, count, average, né? AVG, max e min, para grupos de dados. Tá? O halving, como eu falei, é semelhante à cláusula where, mas é usada para filtrar os resultados depois que os dados foram agrupados. Tá? Enquanto o where é antes, né, do agrupamento. Vamos ver um exemplo de group by, usando o banco de dados de administração hospitalar. A consulta SQL apresentada realiza a operação de contagem, count entre parênteses asterisco, dos médicos em uma tabela chamada médico, agrupando-os por especialidade. Né? Esse campo será incluído, né, a especialidade, nos resultados da consulta. O count mais é
É função de agregação. Ele conta o número de linhas em cada grupo de especialidade. Então, a gente vai ter uma estatística de quantos médicos estão registrados por especialidade, né? O mesmo exemplo, vamos modificá-lo agora, acrescentando a condição having. Count, entre parênteses, asterístico, maior que 1. O que isso significa? Significa que depois que nós realizamos o agrupamento e depois calculamos a estatística de número de médicos por especialidade, usando o count mais, nós vamos usar o having para fazer uma filtragem, em que nós vamos manter apenas as estatísticas de especialidades que têm mais de um médico inscrito. Então, as especialidades que a contagem resultar em um único médico inscrito ou nenhum médico inscrito, elas serão eliminadas. Obrigado por acompanhar a minha apresentação até o final. Recomendo que realizem os exercícios que nós trouxemos nela com a base de dados que nós construímos em outra apresentação de administração hospitalar. Um abraço e até a próxima apresentação.